Luffy é suede ayaolela mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Hoje eu quero falar de ministério. E às vezes o ministério é cansativo, é injusto, a ponto de causar desânimo profundo. Porém, antes de você querer desistir, lembre-se que das vidas que foram alcançadas através de você, quantas famílias estão de pé simplesmente porque você orou, aconselhou e as suas mensagens tocaram aquelas pessoas aflitas. Nunca esqueça que a sua vida é uma fonte de vida para muitos. Quando pensares em desistir, desanimar, saiba que muitos estão animados e de pé por causa do seu ministério. O chamado traz guerra, o chamado às vezes traz conflito, o chamado traz desânimo, o chamado traz solidão, o abandono. Sim, o chamado traz desespero às vezes. O chamado te faz pensar em desistir. O chamado faz às vezes ter medo, como nós vamos falar da palavra de Deus sobre a experiência do profeta Elias na caverna. Estar entre as passagens bíblicas que mais evidenciam fragilidade humana. Mas essa passagem bíblica revela que Deus cumpre a sua vontade, apesar das limitações do ser humano. E estaremos falando de Elias na caverna, que é um lembrete que até os mais fortes podem ser fracos. E Elias foi um profeta mais emblemático de Israel. Como é isso, pastor? Inclusive, no Novo Testamento, ele aparece no episódio da transfiguração de Jesus junto a Moisés, representando a escola dos profetas, da comunidade, a aliança. E, além disso, sem dúvida, o profeta Elias foi um dos homens da história da humanidade que presenciaram e de forma a gente observar extraordinárias as claras manifestações do poder de Deus. Ele viu mortos ressuscitar pelo poder divino através do seu ministério, viu Deus controlar diretamente a natureza, secando a terra, depois mandando chover, torrenciais de águas, viu fogo descer do céu da parte do Senhor. Mas depois de tudo isso, ele ainda tentou fazer de uma caverna o seu lar, o seu refúgio. Elias na caverna é uma prova de que milagre não mantém ninguém de pé. O que mantém o servo de Deus ativo em seu serviço é a comunhão com o Senhor, na obediência à sua palavra. Porque Elias se escondeu na caverna. Aqui, em 1 Reis 19,
a história de Elias na caverna, que está registrado, mas para entendermos o motivo pelo qual o profeta fugiu para a caverna, precisamos retornar aos capítulos anteriores e mais engana o que pensa que em 1 Reis 18, o capítulo melancólico, deu uma culminagem e de imagem do fracasso de Elias na caverna, no capítulo seguinte. Muito pelo contrário. No capítulo anterior ao episódio da caverna, Elias aparece no auge, né? Vocês sabem disso. E o que ocorre? Elias, a história dele dentro da caverna, nem de longe se lembrava um homem frágil, amedrontado, com crise de identidade, de um discurso que vitimizava, escondido numa caverna, como em 1 Reis 1,18, ele aparece como um homem corajoso para confrontar o rei Acabe, para convocar todo Israel, né? E os profetas de Baal no Monte Carmelo para o desafio. E os profetas pagãos, depois dele matá-lo, diante da manifestação do poder do Senhor, né? E é para orar por chuva em Israel, depois de ano terrível de seca, e por fim, sob a capacitação do Senhor, ele ainda correu por quase 40 quilômetros do Monte Carmelo até Jezreel. Por que isso? Mas então, como um homem assim foi do auge ao fundo do poço, do monte da vitória para a caverna do desalento, do desânimo. Por que Elias fugiu para a caverna? Qual seria essa finalidade que muitos talvez não entendam? Mas conforme anteriormente eu falei, os conflitos ministerial que surgem. Talvez Elias esteve esperando que a demonstração do poder de Deus no Monte Carmelo produzissem o quebrantamento em Jezabel, Acabe, mas não foi isso que aconteceu. Vocês leem a narrativa de toda a história, vocês vão compreender que em vez do arrependimento, a perversa esposa de Acabe, né, declarou guerra ao Senhor e começou por ameaçar o seu porta-voz em Israel, o profeta Elias. Então, diante desse cenário, pode ser que Elias tenha
julgado ter falhado em sua missão como profeta. E de fato ele se sentiu em um fracasso quando recebeu a carta da ameaça de Jezabel, fugindo assim temendo por sua vida. Era um ser humano. Alguém pode perguntar o porquê Jezabel ter mandado ameaçar Eli ao invés de temê-lo. Prontamente, muito provavelmente, ela talvez fez isso por pura estratégia. Até poderia estar sim com medo, mas o medo às vezes é encorajador, que traz uma reação, e pode ter sido isso, ela talvez com medo, mas ainda para não se sentir debilitada, limitada, ela ameaça. E Elias tinha acabado de provar diante de todo o povo de Israel que era um profeta de Deus. E aí, se Jezabel matasse Elias, provavelmente ela enfrentaria o descontentamento do povo. Isso é uma conjectura, né? Então parece que o objetivo principal de Jezabel era fazer Elias sim fugir. Ele preferiu fugir e ela preferia um Elias na caverna ao invés de um Elias morto, talvez como um mártir. E Elias, ao caminho da caverna, a estratégia de Jezabel, ela funcionou. Elias fugiu de Jezabel em direção a Berseba. E nesse ponto a Bíblia não mostra Elias consultando o Senhor. Muito menos se recordando das experiências grandiosas que ele havia obtido ao longo do seu ministério, nessa relatividade positiva com Deus e não negativa. O Senhor não o havia desamparado em nenhum momento do seu ministério, e também não seria naquela ocasião que ele iria desampará-lo. Mas Elias desviou-se o seu olhar da fé e se colocou sobre essa circunstância, mediante a ameaça, que foi uma estratégia. Conforme eu falei, talvez ela preferia Elias na caverna do que um Elias como um mártir, né? De grande sinal que foi, e continua sendo na história bíblica de Israel, e também um exemplo de fé para nós nos dias odiernos. Então, o seu comportamento foi tão irracional. Ele, um homem caracterizado pela coragem, ele fugiu de um inimigo derrotado. Como é que é isso, pastor? Fugiu de um inimigo derrotado? Foi. O grande desafio, os 450 profetas de Baal, os 400 de Acera, ele desafiou, ele dizimou, e depois de todo esse confronto, ele foge. E de Berseba, Elias partiu para o deserto. Ele se assentou debaixo de um arbusto, típico do terreno desértico, aí sim, e orou a Deus. Mas a oração de Elias foi a expressão de sua desesperança. Em sua oração, ele declarou que queria desistir agora do seu ministério, desejou a morte. Em seguida, ele se deitou e dormiu. Vocês, se não conhecem a história, confere aqui no capítulo 19,
de 1 Reis, vocês vão estar me entendendo. Então a Bíblia diz que ele acordou quando o anjo tocou-lhe, ordenando que ele comesse a refeição que o Senhor havia milagrosamente lhe oferecido. E depois Elias dormiu novamente, até outra vez foi acordado pelo anjo para mais uma vez se alimentar. E com aquelas duas refeições, a Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. Aqui vale lembrar que o monte Horebe é o mesmo monte Sinai, aonde Deus revelou-se a Moisés, falou com Moisés, aonde Moisés esteve. E nesse percurso de Elias caminhar quase 400 quilômetros, é uma viagem que ele levou 40 dias e 40 noites. O texto bíblico não explica por que essa viagem demorou tanto, já que esse percurso poderia ser feito num pouco tempo, no menor tempo. E algum comentarista enxergam e tentam explicar que alguns, paralelo com os 40 anos de Israel, que peregrinou no deserto, com os 40 dias de Moisés que passou na montanha, como também os 40 dias que Jesus passou no deserto quando foi também tentado. Então eles fazem uma tipologia, uma comparação. Mas Elias na caverna foi quando chegou ao Horebe, que Elias entrou na caverna onde passou a noite. A situação do profeta era tão complicada que muitos estudiosos acreditam que Elias teve depressão. Eu já preguei várias vezes sobre isso, esse estado depressivo dele, que é esse estado constrangedor de medo e decepcionante. Mas naquele episódio ele estava exausto, abatido, devido a esse transtorno psicológico. Seja como for, ele estava disposto a desistir do seu ministério e até da sua vida. Ele estava nessa condição. Mas foi na caverna que Deus falou com Elias. Ele, em vez de repreendê-lo, o Senhor apenas lhe perguntou: o que faz aqui? O Senhor poderia falar para ele que ele não estava exercendo ministerialmente a função de corajoso que ele sempre foi, e a demonstração do poder de Deus na vida dele, para mostrar que Deus era com ele. Não, Deus simplesmente não o repreendeu, mas perguntou: o que faz aqui? Vocês sabem da história. Isso mostra a forma pessoal, paciente, atenciosamente, com que Deus trata os seus filhos que passam por momentos de desespero, desânimo, aflição. Como a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não chega depois. E, no entanto, Elias não respondeu de forma direta a pergunta do Senhor. Na verdade, ele tentou se justificar
em sua resposta, mostrando, naquele exato momento, uma mistura de orgulho, como se apenas, se ele próprio, só ele, tá? Naquele exato momento, ele alegou ter sido um servo fiel. E por que estava acontecendo aquilo com ele? Que ele foi fiel, zeloso pelo Senhor, enquanto Israel quebraram a aliança, e no fim ele acabou julgando e se sentindo sozinho, sendo ele perseguido por aquela fala desanimadora. Então Deus lhe ordenou que saísse da caverna para o monte até que se colocasse perante o Senhor. E a Bíblia diz que veio um vento forte, mas o Senhor não estava no vento. E depois veio um terremoto que abalou o monte, mas o Senhor também não estava no terremoto. E na sequência veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E, por último, o texto diz que veio um círculo tranquilo, suave, né? Veio uma voz mansa, suave, e fazendo um convite a ele, né? O versículo 12 diz que depois do terremoto, um fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave, delicada, né? Foi justamente nessa hora que veio essa voz mansa e suave. E foi então que Elias saiu e se colocou à entrada da caverna nesse momento e ouviu a voz do Senhor. Mas talvez para a surpresa de Elias, o Senhor lhe fez a mesma pergunta anterior: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? E quanta situação constrangedora nos deixa inabilitado, também encavernado dos nossos desânimos, desespero, preocupação. Mas a voz do Senhor, ela sempre quer nos incentivar a prosseguir. O profeta repetiu a mesma resposta auto-preciosa de um ego, de uma arrogância. Mas Deus restaura Elias na caverna. Ele falou que ficou só ele, só sobrou ele. Embora Elias tivesse agido pela aparência, em vez de agir pela fé nesse exato momento, Deus o restaurou do seu serviço, Deus lhe preparou para terminar o seu notável ministério de forma estratégia, e por isso, na porta da caverna, Elias recebeu uma ordem do Senhor, 3 ordens. Primeira, ungir a Hazael como rei da Síria. Segundo, ungir Jeú como rei de Israel. Em terceiro lugar, ungir um novo jovem, que era Eliseu, que seria o seu sucessor e frequentava a escola de profeta. E essas 3 ordens confrontaram o estado deprimente de Elias. O profeta havia fugido com medo, as ameaças
de uma mulher perversa, que era a esposa do rei, fraco e reprovado diante de Deus, mas ele deveria saber que aquele casal só continuaria no poder até quando Deus quisesse. Deus não apenas controla o trono de Israel, mas o controle de todas as nações da terra. Como diz o profeta Daniel, aquele que se assenta no trono do universo é o mesmo que remove os reis e estabelece os reis. Isso está em Daniel, no capítulo 2, versículo 21. A prova disso era que o Senhor não apenas estava levantando um novo rei de Israel, mas também estava instruindo um novo rei da Síria, uma nova nação, pagã. Na verdade, Deus haveria de usar os movimentos militares de Azael e Jeú e o trabalho profético do jovem agricultor Eliseu para executar os seus propósitos de soberania. Tudo isso, inclusive, resulta na completa destruição da casa de Acabe, conforme eu já falei para vocês dar continuidade lendo o texto. E assim, pela paciência e misericórdia de Deus, o episódio de Elias na caverna terminou com um profeta tratado e o resultado por Deus é o que se arrepende, como Elias na caverna. Muitos estão nessa posição. Interessante que as Escrituras, diferentemente das literaturas que procuram idealizar os seus históricos, a Bíblia não esconde as falhas, os erros, as limitações dos homens que foram usados poderosamente pelo Senhor. A Bíblia, ela demonstra isso, que Ele usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Até mesmo na galeria dos heróis da fé, que destaca o livro de Hebreus, a fragilidade dessas pessoas que ficaram conhecidas por exemplo de fé, no capítulo 11, né? Porquanto, como o profeta Elias não foi diferente, Tiago escreveu que Elias era um homem semelhante a nós, Tiago 5, 17, e possível ao escrever essa palavra, Tiago estivesse pensando justamente na história de Elias na caverna, quando ele demonstrou que o poder de Deus não está limitado, ainda que temos as nossas fraquezas. Então, a lição de aprender tanto como vitória dos homens e mulheres de Deus, que a Bíblia ela descreve quanto as suas derrotas, porquanto no episódio de Elias na caverna, podemos aprender algumas lições importantes. Elias na caverna nos ensina que quando é doloroso sair da vontade de Deus, o quanto se faz doloroso, o quanto se torna doloroso quando saímos da presença de Deus, do agir de Deus, né? Isso faz com que ficamos dentro dessa situação. A história de Elias na caverna nos ensina que, fora da vontade do Senhor, os corajosos cedem ao medo, tá? E os vitoriosos são derrotados e os fortes se enfraquecem. Elias era um homem que tinha desafiado
centenas de profetas de Baal, conforme já citei, que tinha presenciado o que Deus fez no Monte Carmelo, que tinha provado que Deus era aquele que governa sobre o universo, controla as forças da natureza. Mas mesmo assim ele foi para uma caverna, assustado, vacilante e desanimado naquele momento que ele estava depressivo. Isso aconteceu porque ele não atentou à vontade do Senhor. Como é isso, pastor? Se argumenta que, de forma muito inteligente, que quando os servos de Deus saem da vontade de Deus, eles ficam sujeitos a cometer todo tipo de insensatez, a falha, naqueles que são fortes, estão prontos para exercer, eles ficam vulneráveis. Foi assim com Abraão, quando fugiu para o Egito, faltou fé no